Fala pessoal, tudo bem? Galera, meu nome é Nadson, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da UFESA Caraúbas e hoje eu vou mostrar para vocês um projeto de comandos elétricos, certo? Para um elevador que eu e meus colegas desenvolvemos para a disciplina de automação e controle de processos, certo? Ministrado pelo professor doutor Marcos Vinícius, beleza? Então, aqui serão os pontos que iremos abordar, certo? Durante essa apresentação, que trata-se de uma rápida introdução à problemática do projeto, certo? O funcionamento do elevador, aí o projeto a partir de estrela triângulo, a simulação do mesmo no CAD-SIMUL, o projeto de partida compensada e a simulação do mesmo no CAD-SIMUL e, por último, referência, certo? Então, aqui uma rápida introdução. Os elevadores podem ser definidos como um mecanismo que se utiliza de um motor elétrico ou hidráulico de elevação ou descida fechada para transporte vertical de pessoas e cargas. Então, essa seria basicamente a definição de um elevador, certo? Os elevadores são equipamentos de fundamental importância, certo? Principalmente nos dias atuais. Isso porque, imagine aí um prédio de 5, 10, 15, 20 andares sem elevador, certo? Imagina a dor de cabeça. Um grande shopping center com 4 andares, 3 andares para levar mercadoria, tá certo? Para as lojas do último andar, tá certo? Então, ele contribuiu e muito, certo? Para a sociedade que a gente tem hoje, para o desenvolvimento da nossa sociedade, tá bom? E os elevadores, ele vem contribuindo desde muito antes, muito antigo, certo? Tem relatos no Egito antigo que tinha estruturas já semelhantes ao elevador, certo? O elevador, desde a antiguidade até hoje, ele não se modificou muito. O que teve foi a implementação, certo, de tecnologia neles, tá certo? Então vamos agora para a problemática. Então esse foi o problema proposto, certo, pelo professor Marcos Vinícius. Uma clínica médica precisa instalar um elevador para pessoas com deficiência, PCD, e pessoas com mobilidade reduzida. O prédio possui 4 pavimentos, térreo mais 3 andares. Visando atender às especificações de inclusão PCD e atender o público-alvo, o proprietário deseja instalar um elevador que possui um contrapeso CP que auxilie o motor em seu deslocamento conforme mostrado na figura 1, tá certo? Então, aqui temos a ilustração de como é o esquema de funcionamento do elevador. Determina o projeto lógico de comando elétrico que atenda às seguintes condições de projeto. 4 boteiras de acionamento de pavimento interno ao elevador, P1, P2 e P3 respectivamente. 6 botoeiras externas de atendimento ao usuário, botoeira de subida do térreo, botoeira de subida e descida no pavimento 1 e botoeira de subida e descida no pavimento 2, botoeira de descida do pavimento 3 e o botão de emergência. Considere que cada pavimento possui sensor de presença no pavimento, com sensores capacitivos nas extremidades do pé direito do elevador e que devem considerar um único acionamento lógico porta-end se os sensores encontrarem um andar. Considere ainda 2 sensores fim de curso para o térreo e para o último pavimento. Para o projeto, utilize 2 tipos de partida para a escolha do cliente: partida estrela triângulo e partida compensada. Então, essas são as especificações do nosso projeto, certo? Então, agora vamos para o funcionamento do nosso elevador, beleza? Então, temos aqui para o melhor entendimento a representação, certo? Da estrutura do prédio, onde será encaixado o elevador. Então, a gente tem aqui os 2 sensores fim de curso, um no térreo e outro no último pavimento, certo? Indicando o fim, certo? Temos ainda os 4 sensores, um para cada pavimento, certo? Temos aqui a botoeira de subida do térreo, a botoeira de subida e descida do primeiro andar, subida e descida do segundo andar e descida do terceiro andar. Temos ainda um sinaleiro, certo? Que será instalado na porta em cada andar
do elevador, certo? Nas portas dos elevadores. No caso, a porta de entrada, né, do elevador, certo? Em todos vai ter um sinaleiro que vai indicar se o elevador está subindo ou descendo, certo? Aqui nós temos as botoeiras que vão ficar internas ao elevador, certo? Bem como alguns sinaleiros que vão indicar qual a posição do elevador. Se está no térreo, no segundo, no terceiro, no primeiro andar, beleza? Aqui a gente tem a lógica de funcionamento do nosso elevador. Então, primeiramente, a gente tem que chamar o nosso elevador, certo? Então, se for chamado no térreo, ou seja, se o passageiro veio e clicou aqui, chamando o nosso elevador, a lógica vai verificar o seguinte: vai verificar se o elevador se ele não, já está no térreo. Se sim, ele vai já abrir a porta para o passageiro entrar. Se caso contrário, né, se não tiver, ele vai apenas acionar o motor para que o elevador desça, tá certo? Então, se não está aqui, vai estar na parte superior. Então, o elevador vai descer, certo? Se tiver no primeiro andar, ele vai verificar se está no primeiro andar. Se tiver, já abre a porta, certo, do elevador. Se não tiver, vai verificar se o elevador está no térreo. Está no térreo? Sim. Se sim, ele tem que subir, certo, até o primeiro andar. Se não tiver, aí ele vai ligar o motor para que o nosso elevador ele desça. Porque provavelmente, né, ele vai estar no terceiro ou no segundo andar, certo? Se chamarem o elevador no segundo andar, então ele vai verificar se já está no segundo andar o elevador. Se sim, vai abrir a porta, certo? Caso contrário, ele vai verificar se está no terceiro andar. Se tiver no terceiro andar, certo? Se tiver aqui, o elevador tem que descer, certo? Então o elevador desce. Se não tiver, isso significa que o elevador ou está no térreo ou no primeiro andar. Então o elevador sobe. E se o elevador for chamado no terceiro andar, ele vai verificar se o elevador já está no terceiro andar. Se sim, abre a porta. Se não, ele vai ligar, certo? Vai ligar os motores para que o nosso elevador suba, certo? Porque vai estar em um dos 3 pavimentos abaixo. Feito isso, abriu a porta, né? O nosso passageiro embarca no elevador e ele vai selecionar, certo? Então, se ele estiver no pavimento 1, independente do botão que ele pressionar, o nosso elevador vai subir, certo? Então, ele vai subir até o sensor do pavimento que ele pressionou aqui, por exemplo, o 3, ele vai identificar, ele vai subir até identificar que está o sensor do pavimento terceiro andar foi acionado. Se for no segundo, da mesma forma, ele vai subir até esse sensor ser acionado. Se for no primeiro, da mesma forma. Por exemplo, aqui, ele está no pavimento 1, certo? Então, ele entra e ele pressiona o térreo. Então, se ele pressionar o térreo, pressionou o térreo, sim. Então, tem o quê? Tem que descer, certo? Então, o elevador vai descer. Se não, se ele tiver pressionado 2 ou 3, o elevador vai subir, tá certo? Então, ele vem para cá. Vai ligar até o sensor ser acionado. Da mesma forma aqui no segundo. Então, ele vai verificar. O passageiro apertou no botão 3? Sim, apertou. Se sim, então ele vai subir, ó, o elevador vai subir. Se não, o elevador desce até um desses sensores ser acionado. Da mesma forma aqui, o sensor vai ter que ser acionado. E aqui, se o passageiro embarcou no terceiro andar, então independente do botão que ele acionou aqui, certo? 2, 1 ou térreo, ele vai descer, certo? Concorda? Só que ele vai parar no sensor do pavimento em que ele apertou, tá certo? Então, vai dar para entender melhor na simulação. Aqui nós temos nosso botão de emergência para finalizar. E quando chega aqui, certo? No pavimento, o passageiro desembarca e começa tudo outra vez, beleza? Então nós temos aqui o projeto de partida Y-delta, tá certo? Estrela e triângulo, se preferir. Então esse aqui é o nosso projeto completo. Eu já mostrei para vocês, certo? Então aqui só a parte de comando. Aqui nós temos a parte de força, certo? De acionamento do elevador.
do motor do elevador, a parte de alimentação do sistema de emergência e de comando, e aqui nós temos os sinaleiros, tá certo? Então nós temos aqui aquelas botoeiras que eu já mostrei, certo? Interna ao elevador, e aqui nós temos a botoeira externa ao elevador, certo? Que é para chamar o elevador. Beleza? Aqui nós temos um sinaleiro para indicar se o elevador está subindo ou descendo. Aqui o nosso sinaleiro de emergência, quando o botão for acionado. E aqui nós temos também sinaleiros internos ao elevador, né? Como eu mesmo mostrei anteriormente, que vai indicar em qual pavimento o elevador está. Aqui nós temos as lógicas, certo? De acionamento. Então nós temos os sensores de cada andar e bem como as botoeiras, certo? Para chamar o elevador e também interno ao elevador, certo? Então aqui nós temos para o térreo, primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. E aqui foi uma lógica que a gente desenvolveu para simplificar, certo? O acionamento do motor para subir e descer. Veja que nosso esquema de potência só tem duas contatoras. Isso só foi possível graças a esse esquema aqui, certo? A essa lógica que a gente desenvolveu. Então agora a gente vai para a simulação partida estrela-triângulo, certo? No CAD cima. Então já estamos aqui no CAD cima. Então vamos colocar para simular. Vamos ligar aqui o nosso sistema de comando e o nosso sistema de emergência. Veja que a parte de força está desligada e aqui o nosso sinaleiro de emergência já foi acionado, certo? Isso porque se o motor não está ligado, então é algo a se atentar, certo? Já é uma emergência, beleza? Então, quando eu ligo aqui, o nosso disjuntor motor, ele já sai o sinaleiro de emergência apaga, tá certo? Então, se tiver alguma sobrecarga no motor, alguma coisa do tipo, e esse disjuntor for aberto, certo? Então, já vai ser uma emergência. Nós também temos um sinal de emergência aqui no sistema de comando, tá certo? Então, se o nosso relé térmico aqui ele for acionado, então também vai gerar um alarme, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Vamos supor aqui que o sensor do pavimento, do segundo pavimento, está acionado, ou seja, o elevador vai estar aqui, ó, acionado, tá certo? Então, está no segundo andar e alguém chama o elevador no primeiro piso, certo? Lá no térreo. Então, chamou. Se está no terceiro andar, então nosso elevador tem o quê? Tem que descer, certo? Para o nosso elevador descer, ó, o motor vai girar, certo? Anti-horário. Beleza? Veja que o sinaleiro aqui está indicando a descida. Então, vamos lá. Se ele está no terceiro andar, né? Esse sensor aqui está acionado. No terceiro andar. Então, descendo, ele vai passar pelo primeiro andar. Certo? Então, aqui vai ser acionado. O nosso sensor do terceiro andar vai ser desacionado. Depois, chega no térreo. E o nosso sensor do térreo vai ser acionado. E o nosso do primeiro andar vai ser desacionado. Veja que quando ele chega aqui, ó, o nosso motor vai parar, certo? Parou. Chegou no térreo. Beleza? Então, o nosso passageiro ele vai agora entrar no elevador e vai para o terceiro andar. Então, vai para o terceiro andar. Então, se vai para o terceiro andar, nosso elevador tem o quê? Tem que subir, certo? Então, para isso, ele vai ligar o nosso motor no sentido horário, certo? E aqui o nosso sinaleiro indicando que o elevador está subindo. Então, novamente, o sensor do primeiro andar vai ser acionado. O do
térreo vai ser desacionado. E do segundo andar vai ser acionado o sensor e do primeiro andar vai ser desacionado, certo? Então chegou aqui, parou, certo? Então nosso motor vai parar. Ah, melhor, eu chamei no terceiro andar, né? No terceiro andar, então ele vai para o terceiro andar, certo? Pronto, aí chega no terceiro andar, aí sim ele vai desligar o motor, certo? E nosso sinaleiro aqui indicando que ele está no terceiro andar. Vamos supor agora que o elevador está aqui no terceiro andar, mas uma pessoa vai chamar aqui no segundo, no primeiro andar, vai chamar, certo? E uma pessoa no térreo também vai chamar. Ou seja, simultaneamente duas pessoas acionaram as botoeiras, certo? Chamando o elevador. Então o nosso elevador ele vai descer, certo? Veja que ele vai descer. Beleza? Então novamente vai passar pelo segundo andar. O sensor do terceiro andar vai ser desativado. O sensor aqui, ó, vai ser acionado, certo? Do primeiro andar. Então ele para aqui e embarca a pessoa, certo? Então vamos supor, só desativar aqui esse sensor. Então o nosso elevador ele está no primeiro andar aqui, certo? Pegando essa primeira solicitação e depois ele vai descer para o térreo. Mas vamos supor que a pessoa que entrou aqui, ela quer ir para o segundo andar, certo? Então a pessoa que entrou aqui quer ir para o segundo andar. Mas veja que o nosso motor ainda vai continuar descendo, certo? Então vai descer. O sensor do térreo vai ser ativado. Aqui vai ser desativado. E a outra pessoa vai entrar, certo? Veja agora que o nosso sensor, que o nosso motor ele vai mudar de direção, certo? Ele vai começar a subir. Então, o nosso motor parou e agora ele vai subir, certo? Então vai girar até subir. Da mesma forma, beleza? E agora por último, mas não menos importante, vou só parar o elevador aqui. Então o elevador vai indicar aqui que ficou no terceiro andar, respondendo a chamada. E por último, o teste do botão de emergência, certo? Então clicou aqui, o nosso botão de emergência vai acender nossa botoeira. Beleza? Então esse daqui é a simulação do nosso elevador em estrela triângulo, tá certo? Então aqui é o nosso projeto partida compensada, certo? Então aqui é o nosso projeto completo, partida compensada, todo esquemático, tanto de comando, emergência e força, a parte de força também. Aqui nós temos a parte de comando, que basicamente não mudou nada, certo? Tudo aí, basicamente tudo igual. A parte de estrela triângulo, que eu já apresentei, já mostrei. A única coisa aqui foi que foi adicionado uma contadora aqui, beleza? Aqui a parte de força e aqui, como eu mencionei, a parte lá de simplificação
de comando, tá certo? Subida e descida do nosso elevador. Beleza? Então, só adicionar esse contador aqui. Vamos agora para a simulação do partida compensada no CAD5. Então, vamos agora realizar a simulação. Então, da mesma forma, se o nosso sistema de comando for acionado e de emergência, e o nosso sistema de força, o nosso motor não for acionado, certo? Já dá emergência. Então, na hora que eu ligo o disjuntor motor, resolve esse problema, beleza? Então, a lógica vai ser igual. Então, se por exemplo, o nosso elevador está no térreo e alguém chama ele aqui, vem aqui e chama ele no terceiro pavimento, então nosso motor vai subir, certo? Então, ele vai girar horário, de forma horária, e até chegar lá, certo? Então vai acionando, né? Obviamente todos os sensores, só que ele não vai parar, beleza? Então acionou-se isso do primeiro andar, desaciona o do térreo, aciona o segundo andar, desaciona o do térreo, aciona do terceiro andar, desaciona o do segundo andar, certo? Então, quando ele chega, observe que novamente o nosso motor vai parar, certo? Então, toda aquela lógica que eu demonstrei antes vale para cá, tá certo? Então, pessoal, basicamente é isso, certo? Se eu clicar aqui no nosso botão de emergência, ele vai acionar a botoeira, certo? Pois é isso. E por último, mas não menos importante, nós temos nossa referência, certo? E obrigado a todos, obrigado aí, professor Marcos Vinícius.